camaradas, agora enquanto militante, camarada de aqui. Eu primeiro aceitava o desafio que o bocado fizeram, não tinha previsto isso, mas eu acho que há algumas coisas, com todos os defeitos e as dificuldades que tem, que se alentava na direção atual do SPGL, que já vem de alguns mandatos. Nesta altura sou um dos vice-presidentes do SPGL. E, se repararem aqui um pouco, a gente mistura uma coisa que se chama unidade com outra que se chama pluralidade. Não é nada fácil, mas se repararem amanhã das saudações que aqui serão apresentadas, por uma corrente aparecerá o Avalanche, que é o presidente do meu sindicato, e por outra aparecerá a Diolina Martim, que faz parte também da direção. Portanto, isto acho que tem alguma coisa. Também se pode aprender com isto na forma de trabalho com outras correntes. E eu acho que para nós que somos uma corrente minoritária e que temos outras ao lado, em alguns casos isso é importante, e se calhar foi importante, há bocado referiu-se aqui a história da comemoração dos 100 anos do Álvaro Cunhal, e foi importante a maneira como se movimentaram todos os minoritários. O que eu queria dizer era uma outra coisa um pouco diferente. É assim, temos este tipo de desrespeito pela Constituição que se segue, bem referido com detalhe na resolução. E eu acho que o desrespeito pela Constituição é um desrespeito pelas pessoas. Basicamente é isso que o Governo tem. As pessoas, os trabalhadores e, em particular, as pessoas mais frágeis. O Governo é, sobretudo, muito ágil e covarde desse ponto de vista. Ataca com facilidade as pessoas mais frágeis, sejam os reformados, sejam os desempregados, os doentes, e depois, no nosso ramo de atividade, os jovens e os adolescentes. São aqueles que têm serviços públicos que o Estado presta, que constam da Constituição, constam do que a gente chama Estado Social Europeu. É isso que se pretende atacar. Por outro lado, é assim, a mim custa-me, outro dia disse no Congresso da FEPROF, olhar para os meus alunos, que são do primeiro ano de Engenharia, e imaginar na minha cabeça dizer, o Estado, este país acha que 40% ou 42% agora de vocês não servem para o Estado, não são úteis. Vão-se embora, de preferência imigrem. Honestamente, a mim custa muito isso. Este é talvez um número, lamento, mas um número que ainda me afeta mais do que o número global do desemprego, que obviamente também é... Aliás, eles estão ligados com eu. Depois queria explicar-vos só um pouco o que é que significa uma frase chamada mobilidade especial. Mobilidade especial é uma espécie de desemprego a prazo, mas sem salário e sem subsídio. Enfim, durante 18 meses ainda há uns bocados de salário que sobram, mas logo de início corta-se um terço, depois corta-se outro. Isto não existe sequer no privado. Uma empresa pode não entregar trabalho a alguma pessoa para não trabalhar, mas quando desemprega, quando despede, enfim, nas condições que conhecem, as pessoas passam a ter subsídio de desemprego. Enquanto não o despede, também há empresas que resolvem pôr numa espécie de prateleira os trabalhadores e deixá-los sem nada para fazer, vão-nos pagar no salário por inteiro. Pois no público o que se pretende fazer é dizer-lhes que, não, você para já fica sem trabalho, durante 6 meses recebe só 2 terços do ordenado, 6 meses depois cortamos mais um terço e 6 meses depois cortamos-lhe todo, continua com o contrato, de facto, mas recebe 0 de salário e 0 de subsídio. Trata-se bem os funcionários públicos neste caso. Por outro lado, uma outra mensagem que queria ver, portanto, isto era só para explicar um pouco o que é o sofisma da mobilidade especial. Pois eu ouvi para aqui, vinha ao longo daqui da parede da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, e li uma coisa, penso que escrita por grupos ligados ao PCP, ou mais ou menos, que dizia: eu não sou grego. E tinha esta várias vezes repetido, e diz: repete isto até acreditares. Tudo errado. Tudo totalmente errado. Eu disse isto no último congresso, disse-o no congresso do CTP, exatamente ao contrário. Somos todos gregos, irlandeses, se necessário até de Bangladesh. Ou turcos, que têm sindicalistas, professores presos. Parece que os angolanos agora também prenderam uns, estiveram no congresso da FEPROF. É tudo errado. Não saímos destas coisas sozinhos. Ou saímos juntos no nosso contexto significa europeus. Não é esta Europa que a gente quer. São, no fundo, é a utopia, são os princípios fundadores que deram uma Europa pensada há muitos anos, com uma certa generosidade. Temos de lá voltar, mas ou saímos juntos, ou não saímos de facto nenhum.
não há soluções nacionais à crise. E por isso, cada vez mais é relevante, no fundo, ter a noção da solidariedade internacional, começando pela europeia. Foi extremamente relevante a manifestação, as manifestações e as greves, umas mais parciais do que outras, quando nós fizemos a última greve geral. Tentámos fazê-lo às vezes com os sindicatos de professores, tínhamos algumas coisas ainda em vista, e não quer dizer que não se passem. Mandámos mensagens de solidariedade e recebemos mensagens de solidariedade quando fazemos um dia de greve. Os espanhóis fizeram um dia de greve no dia 9 e a lei que estava prevista, mais ou menos do ataque do género dos nossos, foi para trás. E, portanto, isso é alguma coisa que é fundamental para que tenhamos consciência de que aqui não há setores completamente estanques. E aquilo que foi aqui referido do Bangladesh é: nós somos o outro lado do Bangladesh. Nós somos o lado que sofre para que, eventualmente, nos tornemos parecidos com os Bangladesh, num mau sentido. Não tenho nada contra os habitantes de Bangladesh, mas são sobreexplorados. E, por outro lado, convém também não esquecer que, às vezes, dentro das nossas fronteiras de países menos pobres ou mais ricos, conforme queiram considerar, há outros Bangladeshes lá dentro. Não estão muito à vista, mas também existem. Obrigado.